Olá, sejam bem-vindos ao Frequency Cast. E hoje aqui a gente vai compartilhar momentos únicos, independentemente da frequência. Mesmo que ela seja alta ou baixa, o importante é que vocês estejam sintonizados com a gente nessa mesma frequência. E hoje aqui comigo, o meu parceiro, o Petito. Tudo bem, galera? E aí, vamos aí com tudo aí esse novo podcast aí, segundo episódio aí. E hoje a gente está com um convidado muito especial, um colega de trabalho também. Eu vou falar aqui um pouquinho, resumidamente, para ver se vocês adivinham quem que a gente está aqui hoje. E essa pessoa, esse profissional aqui, esse especialista, ele já atua uma década na área de ressonância magnética. E ele atua em ambientes hospitalares, clínicas, diagnóstico por imagem. Ele trabalha com acompanhamento de pacientes. Ele trabalha diretamente com os médicos num atendimento assim humanizado, trabalha com gestão de agendas, encaixe de exames, o relacionamento dele com médicos e pacientes para ter uma conclusão clara e uma acurácia para um diagnóstico melhor para esse paciente. E hoje quem está comigo aqui é o Paulo Henrique. Obrigado. Tudo bem? Seja bem-vindo, Paulo. Tudo bem, tudo bem. Boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite, é uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês, Marcela, minha colega, Petito também, meu colega. Seja bem-vindo, Paulo. Estamos juntos aí. Sim, e hoje, né, o primeiro foi um bate-papo que a gente teve, eu tive com meu colega aqui, que na verdade ele foi meu convidado e ele me tornou meu parceiro. Hoje entramos aí esse projeto legal aí que a gente vai trabalhar com o pessoal da imagem, de todos os setores, né? Vamos chamar aí vários convidados. Sim, aí. na verdade, assim, todos os profissionais da área da saúde, porque, assim, a área da saúde, a parte da imagem, ela não envolve somente nós, técnicos, tecnólogos, biomédicos, tem os radiologistas, tem os médicos solicitantes, enfermagem... Tem equipe de apoio, né? Enfermagem, Sim. físios, anestesista, radiologista, intensivista e assim... Para chegar até o fim, esse paciente, ele ter um diagnóstico, uma acurácia e... A equipe multidisciplinar, né? E é enorme, né? É. Assim, é muita gente envolvida. E o Paulo, ele veio hoje aqui para contar um pouquinho da história dele, da parte profissional dele e um pouquinho do lado dele pessoal. E você, Paulo, faz uma década já que você está trabalhando na área de ressonância mesmo? Na verdade, são mais de 2 décadas já. Mais? Eu iniciei a minha carreira em 2003. 2003. Na Santa Casa de São Paulo, no Hospital Escola da Santa Casa de São Paulo. Sim, sim. Muitas lembranças boas, muita saudade de lá. Aprendi muito. Eu imagino. Né? Nós profissionais, a gente vê que aqueles primeiros anos da carreira são fundamentais, né? Esse aí é o que conta, né? Aquela bagagem que a gente traz todo aprendizado, né? Exatamente. A dificuldade, gostosa, né? A gente pena muito, né? É. Tem muita história para contar aí, de muita dificuldade, né? Mas são aqueles anos que vão formar a nossa base, né? E lá você pegou bastante caso interessante também, né? Porque a Santa Casa, lá deve ter muito caso, assim, diferenciado. Só para meio que deixar o pessoal aí, qual que é a sua formação, Paulo? Você não falou aí, você é o quê? Qual que é a sua formação aí? Eu sou especialista em ressonância magnética, né? Eu fiz o curso de biomedicina. Biomedicina, né? Eu iniciei a minha faculdade no ano de 97, Faz tempo. 1997, na Universidade de Santo Amaro, em São Paulo. Certo. Cursei lá mais ou menos 3 a 4 anos e depois eu fiz o final do curso na Universidade de Marília, na Unimar. Então teve um gapzinho aí entre esses períodos de São Paulo e Marília. E eu terminei a faculdade em 2003, que foi quando eu já iniciei. Começou todos os trabalhos com Foi. E a ressonância começou quase, né? Foi nessa época Foi que quando tinha eu descobri. poucas. Então. Você começou diretamente na ressonância, não Sim. entrou em nenhuma área da imagem, foi em ressonância mesmo. Foi ressonância direta. Foi muito interessante, porque eu morava com um amigo, o Ricardo Nunes, né? Não sei se ele um dia for assistir isso, um grande abraço provavelmente aí pro né? Ricardo. E a gente morava junto numa república. Uhum. E ele um dia veio pra mim assim, falou, Paulo, você não sabe o que eu conheci. Eu falei, o que, Ricardo? Eu conheci ressonância magnética. Eu falei, mas
Que é isso? Naquela época a gente não, né? Não. Era um ainda exame, era muito novo, né? Um exame novo e era um exame assim, né, era difícil acesso para todo mundo, né? Não era uma coisa tão fácil para fazer uma ressonância naquele tempo. Né? Não era. Hoje está muito difundido isso daí, né? Mas até a radiologia nessa época também falava-se de técnico de radiologia, era uma questão também que muita gente... Mas o que é radiologia? Né? E foi uma, imagina assim, a ressonância. Nossa, foi muito gostoso descobrir o mundo da ressonância. A ressonância e apaixonante, né? Apaixonante, Má. Porque ele mostrou para mim umas imagens de crânio. Era um equipamento de meio Tesla, um equipamento antigo da Toshiba. Toshiba, você já trabalhou com Toshiba, já mexi então? com Toshiba. Que era legal. Um equipamento de campo fechado, mas de meio Tesla, da Toshiba. E tinha uma qualidade boa? Nossa, excelente. Era um equipamento muito bom. E eu fiquei apaixonado. Eu falei pra ele, não, eu quero conhecer isso daí. Não, que gostoso. E aí fui para essa área, fui para o Hospital Escola, do último ano de faculdade, Hospital Escola de Marília. Fiz um estágio lá. Fui acompanhado por um grande amigo ainda também, biomédico, Luiz Roberto de Mota Lopes, hoje está no Nordeste, trabalhando com aplicação. Ai, que legal. Então, um abraço também para o Luiz. Bastante pessoas assim, né, que nesse mundo, assim, ou eles trabalham com imagem, ou eles vão para essa parte de aplicação, né? Vão trabalhar, bastante colegas, assim, eu conheço que trabalham com parte de aplicação também, né, para quem não sabe aplicação, você pega e faz um ensinamento dos aparelhos, né? Como trabalhar como trabalhar com as máquinas novas. Hoje em dia, pessoas fazem cursos, dependendo de onde é a marca do aparelho, para a Alemanha, para os países de acordo com as máquinas, né? Treinar, na verdade, treina os clientes, né? As grandes empresas, né? Vendem esses equipamentos. Porque cada um tem um release diferente, né? Trabalha com parâmetros. Os parâmetros não mudam para nenhum tipo de scanner. O que muda bastante é a questão da GE com a Siemens e a Philips, né? Que tem coisinhas que é um pouquinho diferente. Mas não muda nada, né? Na verdade, é a mesma coisa. Você sabe fazer ressonância, planejamento, mudando de scanner não vai mudar, é só questão do release mesmo que você vai trabalhar. Sim. É adaptação, né? É verdade, mas isso... não é fácil. Não é fácil, assim, a gente... na verdade, não é difícil a gente se adaptar, né? A gente está constantemente se adaptando. Você me ensinou muito já, lembra? Você também. Lembra quando eu comecei lá no IDS? Na verdade, eu estava no Philips, que eles tinham também no IDS, né? Que era Philips de meio Tesla. Daí compraram um GE, eu fui para lá sem saber nada. Nem aplicação eu participei. Depois foi o Siemens, né? A gente apresentou o Siemens para você, né? Apresentou o Siemens para mim, e eu não participei, lembra da aplicação? Foi o Paulo que, assim, me ajudou pra caramba nessa questão. E, assim, por isso que é legal, né? Os profissionais, sempre tá ajudando, colaborando com o outro. Eu falo que esse mundo da radiologia é um mundo fechado, né? Hoje você trabalha com alguém aqui em Sorocaba, essa mesma pessoa vai trabalhar em outros lugares, outras, mundo, assim. Né? Uma hora ou outra você precisa do colega. Agora mesmo você tá com o Philips também, lá também no Unimed, tô com né? Philips, isso, tô com e no seu conhecimento, que a gente é considerado os dinossauros da radiologia, né? Quanto mais tempo a gente vai trabalhando, o que você achou, assim, dos primeiros aparelhos de ressonância para hoje, assim, o que você vê de mudança, assim? Houve uma evolução muito grande, né? Nesses 20 e poucos anos aí que eu tô na área, a evolução da tecnologia, né? A gente se deve... Toda essa evolução dos equipamentos, dos exames e a melhora do diagnóstico, hoje é graças à tecnologia. Sim, né? Com certeza. A tecnologia melhorou o tempo dos exames. Tempo de exame. Qualidade. Com o tempo dos exames, a gente melhorou o tempo do paciente dentro do equipamento. Então, a gente melhora o conforto do cliente. Sim. E também a gente está evoluindo agora para uma coisa próxima da tomografia, que são as sequências volumétricas, né? Certo. Na ressonância magnética. Na ressonância, então, são aquelas... Vocês adquirem, são imagens, várias... Uma imagem volumétrica, ela é isotrópica. Na tomografia, a gente fala, quando fala volumétrica, a gente chama de bloco, né? Quando a gente pega de um ponto a outro ponto e pega tudo sem gap nenhum, sem um espaço, e a gente consegue fazer essas transformações. Na ressonância também é o mesmo princípio da tomografia, né? Está evoluindo para isso daí. Graças aos fatores de aceleração. Só que a única coisa que a gente adquire o volumétrico, né, isotrópico na ressonância, mas a gente planeja nos 3 planos, né?
A tomografia não. Na tomografia, já é diferente. A tomografia ela já tem aquele nome, né? De tomografia axial computadorizada. Sim. Antigamente falava-se assim. Então, você adquire só a imagem axial e reconstrói isso. E você consegue acertar depois certinho e aí o você plano. faz os planejamentos, você angula, né? Tira qualquer assimetria, né? O paciente... Você pode fazer um exame do paciente um pouquinho mais torto, assim, que você consegue recuperar essas imagens e deixá-las mais simétricas, né? Sim. Não se perdeu ainda, né? Aquela questão da ressonância antiga, né? Da gente usar os 3 planos na tela para poder programar. Não, e isso eu acho que nunca vai mudar, não tem o que fazer, né? O planejamento eu acho que é a questão mais essencial. É o início de tudo, né? Se você não planeja bonitinho anatomicamente a região que vai ser analisada, não vai ser aquela anatomia, um exemplo, a anatomia do coração. Se você não planejar corretamente, conforme a anatomia do coração, os planos, para o médico fazer análise, principalmente da função, as medidas não vão ser fidedignas, né? Exatamente, tem que estar tudo muito simétrico, tudo muito planejado, né? E daí a importância de se conhecer, né? De ter um bom conhecimento de anatomia, de fisiologia, é importante, né? a fisiologia. Então. E eu acho que o paciente ele tem que estar mais ou menos numa frequência, né? Uma frequência com o profissional que vai fazer o exame, né? Então, assim, desde colaboração, entender, explicar bem, né? Pelo que eu entendo um pouquinho de ressonância, o paciente se assusta às vezes com o barulho, né? Sim. Pode esquentar alguma coisa desse tipo, não sei mais ou menos em É ótima observação que o Tito fez, porque o sucesso do nosso exame vem quando o paciente entra em sala, né? Sim. Então, assim, é importante o profissional fazer a explicação de como é o procedimento, né? Olha, seu exame vai durar mais ou menos tanto tempo, vai acontecer isso, você vai ficar deitado assim, deixar o paciente confortável. Sim. Explicar todos os procedimentos, todos os passos, né? O principal, na verdade, é o paciente, se ele estiver confortável e tranquilo, o exame vai correr bem. Vai. Agora, a partir do momento que ele já chega assustado e a gente não dá esse conforto, explicando que, assim, muitas vezes eles chegam, que eles sempre perguntam para uma outra pessoa, um estranho, você fez, como que foi? E geralmente, sinceridade, às vezes a maioria das pessoas, em vez de apoiar, falar, não, é tranquilo, a maioria, é terrível. Já o paciente fala, parece que eu entrei dentro de um caixão. Realmente. E na verdade não é assim. Então, assim, você tenta, igual você falou, deixando tranquilo o paciente, mostrando para ele. Tem a parede lá atrás que é vazado, que não é fechado. A grande maioria acha que é fechado. Que é fechado. Ele entra na sala e fala, mas a máquina é aberta? Não, sempre foi aberta. Não existe equipamento Mas sabe o fechado. que é? Eles entram assim, tão assustados, e a parede, todas as paredes geralmente são meio bege, né? Sim. E daí o aparelho, geralmente, ele é meio bege ou branco. Então, você tá tão assustado, você olha, você vê a parede misturado com o fundo do aparelho, aquela cor, é fechado. Fim, né? E na verdade não é. E com calma, mostrando, ele vai ver que é aberto, que é tranquilo. A única coisa chata, né, é o barulho. Hoje, com todo esse conhecimento que você tem, né, que a gente nunca conhece tudo, né? Sempre está adquirindo novos conhecimentos. Isso aí, o que você, assim, para as pessoas que estão entrando, assim, na ressonância, os futuros profissionais que estão entrando, assim, o que você acha, assim, uma dica legal que vale a pena para a pessoa... Nada de se apavorar. Tranquilidade. Mas tranquilidade, ele é o profissional mais calmo que eu conheço na minha vida. Chega a enfermagem e fala para ele, tá atrasado 2 horas. Não tem problema. No final dá tudo certo. No final dá tudo certo, né? Certo. Nessa parte, acho que tranquilidade é o ponto X de qualquer profissão, né? Tranquilidade. O paciente, ele chega já com um nível de ansiedade muito grande. Às vezes ele já está com aquela patologia, né? Ele já fica meio apreensivo. Então ele já é um ambiente estranho para ele. Ele não está confortável naquela situação. Certo. Vai entrar dentro do equipamento fechado, com tubo fechado, um barulho muito alto, né? Tem que ficar parado por muito tempo. Você já entrou dentro do aparelho? Incrível que pareça, eu já fiz mas assim... Não é fácil ficar parado. Eu não sou fã de fazer ressonância, assim. O Paulo já judiou de mim. Eu já fiz exame dela. Eu não sou muito fã, porque assim, esse negócio... Só a gente conversando aqui, você vê que eu tô meio inquieta, que eu vou mexendo. Imagina fazendo uma ressonância, assim, mas... eu acredito, assim, às vezes, né, o profissional, assim, acalmando, conversando, acho que isso aí ajuda bastante. É fundamental, porque a gente precisa
90% do exame é do paciente. Sim. É o paciente em sala. É ele que vai ficar tranquilo. Sim. Nós somos só coadjuvantes. Ele é o ator principal. É o ator principal do paciente é o ator principal. É que se ele não fica quietinho, posso saber fazer exame bonitinho, planejar bonitinho. Não vai sair. Ele não vai fazendo a apneia, não vai sair bom. Se ele não parar quietinho, não vai sair bom. Então é o paciente. Assim, né? Qual que é o exame mais simples, entre aspas, na ressonância? O que seria um joelho? O que a gente pode chamar de um exame simples depende da situação do paciente. Sim. Então, vamos colocar aqui uma situação de um paciente que estava jogando bola e torceu o joelho. Isso é um exame simples de se fazer. Uma ressonância de joelho que o paciente torceu, não é uma situação um pouco mais grave, né? Sim. De uma patologia mais grave. Certo. Então, esse é um exame que a gente pode considerar como um exame simples. E um exame rápido também, exame né? Que a gente faz agora, né? Por ser um exame rápido, simples, entre aspas, ele pode se tornar o exame mais difícil se o paciente não colaborar, né? Com certeza. Se o paciente estiver com dor, esse pode ser o exame mais difícil para ele. Mais difícil, né? Até para ele e para o profissional que vai fazer as imagens, né? Exato. Você acaba repetindo sequências, gerando mais tempo, o paciente fica mais ansioso. Então, a questão de tranquilidade, aquilo que a gente estava falando no começo, a dica para o novo profissional que está entrando é isso daí, é a tranquilidade. A gente sempre busca espelhos, né? A gente busca sempre modelos na nossa vida. Sim. Na nossa vida profissional. Certo. Então, acho que você, a Marcela, eu... Muitas pessoas passaram pela nossa vida profissional. E qual que é essa bagagem que a gente a cada dia está construindo? É um pouquinho de cada um que passa com a gente. Né? Você vai pegando sempre as melhores coisas, né? A parte boa, né? Os ensinamentos. Mas assim, até mesmo a gente que trabalha na área da saúde, cada paciente, ele chega com uma história, né? E assim, tem pacientes que você vê uma história que você fica mais assim, abalada. É que a gente já acostumou, a gente trabalha no modo meio que mecânico para não absorver muito Mas isso. Mas tem coisa que ainda que sensibiliza muito a gente. Sensibiliza, e isso também é uma coisa muito boa, porque a gente vê que é importante a gente valorizar a vida da gente. Você vê que cada um tem uma história e a gente cada dia tem que valorizar. E principalmente esses pacientes que vão buscar um diagnóstico, uma cura lá no final, e se Deus quiser vai ter. E isso daí também é um aprendizado para a gente também se tornar um profissional melhor, Hoje né? eu vi hoje não, né? Essa semana eu li um negócio que a gente não se refere mais a pacientes, né? São clientes, né? São clientes. Eles são clientes, né? Sim, então são clientes. a gente não fala mais paciente, né? Dentro da instituição, né? Eles são clientes, né? Então, essa forma, assim, hoje em dia está mudando bastante. Eu acho que a palavra para isso daí é empatia, né? Sim. A gente se colocar no lugar da pessoa. É que paciente, né? Daí você já pensa, né? Uma pessoa que não está muito bem, né? Está doente. Será que está doente? O cliente é melhor, assim, pesa menos. Tomando por base, não sei, o Paulo também, você trabalha em clínica e hospital, né? Então, assim, clínicas são exames mais rotineiros, né? Não são 100% patológicos, né? Às vezes é mais... nem sempre. É que, assim, tem clínica, não sei onde você trabalha, mas que é conveniada com o SUS. Isso. E o IDS é conveniado, a gente faz exames do SUS lá também. Sim. Daí você pega bastante oncológico, pacientes diferentes. A gente tem que estar preparado para tudo, né? E a gente pega todos os tipos de exame diariamente, vem daquele mais ruim para aquele mais tranquilamente. Sim. E hoje no Brasil, né, como a saúde é uma questão complicada da gente uma incógnita, se falar, né? Você não sabe, né? Muitas vezes o paciente, ele não tem a condição de buscar um atendimento adequado, né? E aí, quando ele tem a chance, né, de buscar atendimento e fazer um exame de alta complexidade, como é o caso da ressonância magnética, a coisa já está numa proporção muito grande, né? Já chegou num estágio mais avançado, né? Eu me lembro de um caso que aconteceu em São Paulo, numa situação de que a gente fazia exames do hospital escola, né? Então fazia exames do SUS, assim. Existiam os ambulatórios, ambulatório do tumor, ambulatório da neuro, da medicina interna, na Santa Casa em São Paulo. E numa dessas situações, a demora para se agendar um exame de ressonância era muito alta. E existia uma senhora que estava aguardando para fazer uma ressonância.
tinha uma patologia cerebral muito grave, já tinha sido operada. E quando ela conseguiu fazer o exame, fizeram contato com o familiar e ela já não estava mais. Já não estava mais. Ela já tinha falecido. Então, olha que situação o tempo que complicada, leva né? para conseguir fazer o exame, a hora que consegue, né? Tem todo esse... Apesar do SUS ser assim, excelente, espetacular, né? A gente, né, que ele é uma porta assim que dá, né, que dá atendimento para que realmente quem não tem condição. Sim. Mas a gente sempre precisa de ajustes, né, de melhorias. E essa foi uma situação que marcou bastante. É que assim, principalmente o paciente oncológico, né, um exemplo, ele vai agendar no postinho. Ele demora um pouco para passar no postinho. Da hora que ele vai passar, o médico suspeita, avalia esse paciente e vai encaminhar, se precisar, para um especialista. Chega vai agendar de novo especialista. Ele chega... né? Então, assim, sempre é uma fila. Então, ele nunca tem... Se tivesse, né? Seria ótimo. Um local que esse paciente, principalmente oncológico, ele chega, ele passa no médico. Ali, ele já vai fazer os exames, que tem um centro diagnóstico, todo o centro diagnóstico, que é difícil ter. Aqui em Sorocaba, a gente tem um lugar só, que é do SUS. E ali ele trata, ou se precisar fazer cirurgia, ou trata, no mesmo local. Não... Cada hora ele vai numa instituição diferente, enfrenta uma fila diferente. Então, isso que, assim, o SUS é maravilhoso, mas o que falha na questão é sempre estar separando os lugares. Na minha opinião, ainda, eu acho que o SUS, ainda para essa região do sul, sudeste... É ótima. Ainda funciona, assim. Para outras regiões, eu acho que é um pouquinho mais complicado. Eu não tenho conhecimento de fora aqui do estado de São Paulo, né? Mas são todas essas situações que levam a gente a pensar... Na tranquilidade, né? Sim. Que a gente poder atender esse paciente, né? Dar o melhor atendimento bem, nessa parte, né? Deixar ele confortável. Porque às vezes ele demorou tanto para chegar ali. Você atende também pacientes do SUS. Sim. Demorou tanto para chegar ali. Já está chegando, a gente não sabe. Às vezes já está no estágio assim, que infelizmente já se transformou. E você sabe que esses pacientes são aqueles que a gente mais se apega. Sim. Eles são os mais tranquilos. As histórias de vida deles são histórias fortes, né? Sim. E a gente acaba se apegando. E às vezes eles chegam em você e eles te dão assim, uma esperança. O jeito de falar deixa você mais motivado. E daí você, então por que eu vou reclamar da minha vida? Porque assim, se essa pessoa está com esse problema e ela está muito mais feliz que eu, e assim, isso que todo dia deixa a gente mais motivado a trabalhar melhor e atender melhor esses pacientes, esses clientes, né? Esses clientes. Esses clientes pacientes, né? São os nossos pacientinhos, né? Tem que tratar bem eles. E aí, a gente dá o melhor lado, né? Melhor parte. E a gente foi mudando de assunto, o Paulo começou a falar da história dele. Ele estava lá na Santa Casa de São Paulo. Ainda não saiu de lá. Estudando e não saiu de lá. E daí? Como que foi? Então, e aí me apaixonei pela ressonância. Me apaixonei pela ressonância ainda no final da graduação. Terminei a graduação. E aí eu fui, naquela época, na biomedicina. Hoje já mudou é um pouco diferente. Mas naquela época a gente não tinha a habilitação para poder trabalhar. Não? Quando terminava o curso. Hoje as universidades já oferecem isso daí. Sim. Já no último ano, já direciona já os graduandos ali para você vai qual que você vai querer, análises clínicas, imagem, seriam acupuntura, as habilitações que falam, né? Mesmo você tendo feito estágio somente na ressonância? Naquela época só era possível a gente atuar na área se a gente fizesse um curso de pós-graduação. Entendi. Então eu finalizei o meu curso de graduação. Fiquei habilitado em análises clínicas, apesar de nunca ter atuado em análises clínicas. E fui correr atrás da ressonância. Entendi. E aí eu fui para São Paulo, fiz um ano de uma pós-graduação voltada para ressonância e tomografia computadorizada. Sim. Muito legal isso. E consegui a entrada na Santa Casa de São Paulo, que foi a minha mãe, que foi meu início. Você trabalhou lá então também? Sim. No último ano da faculdade da pós-graduação, conheci um biomédico que foi meu professor na pós-graduação, Homero José. Um abraço pro Homero. Que me encaminhou, falou, gostei de você.
colocou já... Quer trabalhar com a gente na Santa Casa de São Paulo? Opa, é pra já. Mas boa parte, assim, se a gente for ver, boa parte das oportunidades vem dos estágios, né? Sim. Então, quando você é uma pessoa dedicada, né? Sim. Se empenha, gosta do que você faz, acho que Tem abrindo, oportunidade. vão Sim, abrindo com portas, certeza. né? Para você ir trabalhando na área, assim. Igual muitas pessoas falam, né, que o mercado nosso da imagem agora tá saturado, biomédico, técnico. E na verdade não, eu acho que assim, você tem que ser o diferencial, né? Todo mundo, qualquer profissão, se você tem dedicação, se você quer mesmo de verdade, Você faz acontecer. você faz acontecer, você corre atrás, vai dar certo. Vai. E hoje tá tudo ligado, né? Para você fazer parte de radiologia, tem que entender um pouco de tecnologia, inglês, computador. Foi. Mas igual a gente tá falando da última vez, a tecnologia e a internet, antigamente, né, Paulo? Se a gente quisesse estudar, era livro, né? Era a biblioteca. A Casa da Cultura. Então, hoje em dia, qualquer coisa que a gente vai pesquisar, planejamento, igual a gente fala muito de planejamento de exames. Você joga lá na internet, tem Já tudo. te dá. Qualquer programação que você queira aprender, tem na internet. A dificuldade hoje não é mais planejamento. Não. Hoje Não. você coloca na internet, você sabe planejar um exame. Anatomia, É. patologia. Então, a gente tem muita opção. Então, assim, se você quer, hoje em dia tem a opção da internet que vai te ajudar. Tecnologia, né? A Avançando. diferença hoje do profissional, então, tá no conhecimento e saber lidar com o exame também, né? Porque às vezes você precisa ter esse feedback, Eu acho que querer buscar, né? Não é feedback, esse feeling, né? Esse negócio de ver uma imagem, saber o que dá para fazer a mais já que a gente, nós somos os olhos do radiologista, né? Então, se você tem um conhecimento, já uma bagagem em cima disso, você vê uma patologia, você pode mudar um protocolo nesse caso. Sim. Eu trabalhei lá na Santa Casa de São Paulo, a gente fez alguns projetos de pesquisa, trabalhou junto. E na rotina mesmo, trabalhei com um médico neuroradiologista, que ele tinha uma frase que falava assim, olha, quando você acha que você sabe alguma coisa, é aí que você não sabe nada. Não sabe nada, né? Então a gente tem que ter essa humildade, né? Sim. De saber que a gente tem que sempre aprender. Sim, mas é fantástico isso, porque na verdade, quando você tem esse tipo de pensamento, é isso que cada vez mais vai fazer você ser um excelente profissional e se tornar melhor ainda. A partir do momento que eu acho que eu sou ótimo, eu sei tudo, na verdade eu não sei nada. É isso mesmo. Sempre estão tendo aqui, tem sempre em maio, que é a da radiologia, como que JPR? é? JPR, né? Isso. JPR sempre, todo ano, tá com novas Sim, a tecnologia está evoluindo, né? Então, a assim, passos largos. Tá agora para maio, né? 1º de maio, geralmente, né? 1º de maio, É acho nessa que época que acontece. Tem vários, vem radiologistas, máquinas, e aí vem... E a gente tem que acompanhar isso negócio, vem cursos, né? São várias Se a gente quer trabalhar, a gente tem que acompanhar. E a ressonância não é do dia para noite que a gente aprende. Não. Ela precisa de uma dedicação, sim. de a gente, né, não desistir. Não. Né? Mas a partir do momento que você se apaixona, é difícil de você desistir. Aqui vira amor, não é paixão, vira amor. É um amor, Mas assim. Eu acredito que, assim, anatomia e fisiologia é 100%, né? Não, anatomia na ressonância é muito importante. A ressonância, uma das características dela é dar muito detalhe anatômico, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento, né? Somos os olhos do médico radiologista. Você viu aquele artigo que saiu mesmo do equipamento de 11,7 Tesla? Sim. A qualidade da imagem, você vê? Parte de neuroimagem. Para onde a gente está caminhando. Então, olha onde a gente está caminhando. Então, assim, são pesquisas que está tendo agora, assim, absurdas, assim, consegue fazer análise de doenças que possa vir a ter, demências, doenças desmelizantes, coisas assim que não... Isso é muito legal, Marcela, você está falando, porque a gente que está bastante tempo na área, a gente consegue acompanhar essa evolução da tecnologia. Sim, né? Eu me lembro que terminando o meu curso de pós, a gente precisava fazer uma monografia. Sim. E a minha monografia foi sobre a esclerose múltipla, o diagnóstico da esclerose múltipla. Nossa, já naquela época. Magnética. Nossa, que legal. E o meu orientador me sugeriu que tivesse um tópico assim de tecnologias futuras. Olha só! E o que
eu citei, né? O que eu falei nessa tecnologia futura? A tractografia. Olha. Que hoje hoje já é uma técnica que a gente tem, assim. Sim. Né? É normal de se fazer. Já é uma rotina, né, no protocolo para esse exame. Já é. Mas não é toda instituição que faz, né, Paulo? Porque, assim, no SUS, geralmente, tem que cobrir ali aquela tabela. Então, assim, é difícil fazer aplicação avançada. Também no particular, né? É difícil a cobertura pelo convênio. Eles usam muito para pesquisa e raramente alguns casos aparecem para a gente, né? Mas assim, se a gente parar para pensar, não foram tanto tempo assim, né? Não. Eu não sou tão velho assim, né, gente? não foi tanto tempo. Ninguém se sente velho. Mas a gente percebe como que evoluiu isso daí. Mas agora, não sei se você está percebendo, a ressonância, apareceu a ressonância, teve evolução, mas agora, nesses últimos anos, está tendo muita evolução. Teve agora um congresso em Viena que eu estava vendo, tinha um robô lá, e assim, a tecnologia, e ele fazia tudo relacionado à ressonância. Então, assim, é muito legal. E a gente tem que acompanhar, porque... não tem como fugir. Não tem como fugir. Hoje está indo tudo para inteligência artificial. Sim, né? até os scanners agora, os equipamentos, daqui a pouco vai ser muito relacionado ao IA também, né? Nas cirurgias já tem, né? Sim. A gente já tem cirurgia robótica, né? A gente tem no próprio diagnóstico por imagem, né? Um auxílio, assim, pro médico, radiologista, né? A inteligência faz um screening das lesões. Sim. Mas uma coisa que eu tenho muito clara e muito certa para mim, a mão de obra humana, ela sempre vai ser necessária, né? Eu também acho que eu tenho ainda não vamos ser totalmente dependentes da máquina, mas sempre vai precisar ainda. A gente não pode excluir a tecnologia. Um complemento o outro. Exatamente, nem excluir o fator humano. A gente precisa tentar entrar em sincronia e fazer um bom trabalho. Eu vejo assim bastante das coisas, eu trabalho, né, com vocês no hospital, com a Marcela no regional, com você na Unimed, assim, mas a minha especialização é tomografia, né? E eu vejo bastante hoje em dia tractografia, né? Aquele que vocês fazem... A volumetria? Espectroscopia. Tudo isso aí é fantástico, né? Em questão para diagnóstico de... Sim, são ferramentas de auxílio diagnóstico, assim, importantíssimas. Principalmente para certos tipos de lesões que o médico, assim, tá meio que na dúvida, assim, é muito importante fazer. Eu vejo, né? A Spectro faz aquela quantitativa, né, de... Os metabólicos, né? A espectroscopia, isso. A espectroscopia é um método de imagem, né? Avançada, uma técnica avançada de imagens, que ela faz uma leitura do ambiente químico daquela região. Então, em determinadas patologias, existe uma mudança ali do ambiente químico, da situação química daquela região de interesse. Certo. E a espectroscopia, ela traz informações dessa mudança química que acontece. Certo. Aí o médico consegue definir se pode ser um tumor mais maligno, benigno. Uma recidiva de um tumor, uma atividade celular aumentada. Legal. Uma perda de neurônios. Sim. Então, como ele está falando, Petito, primeiro... Às vezes vai colocar um ROI num tumor, mas ele está falando também que pode ter uma alteração metabólica numa região assim de anatomia normal, entendeu? Certo. Uma pesquisa de área de hipocampo, por exemplo, o paciente está com uma alteração que o médico está suspeitando, não tem lesão, não tem lesão ali, é só para colocar mesmo e ver uma alteração metabólica numa região que existem aparentemente... patologias que não é fácil, né, de se ver a questão de mudança anatômica. Sim. Então, existem patologias que têm mudança química, né? Sim, do ambiente químico. E a espectroscopia vem para ajudar isso daí, o médico radiologista. É muito legal, né? A radiologia, a tecnologia, os dois unidos. É muito assunto, é muito tema para conversar. Dá para fazer uns 3, 4 podcasts só relacionados à patologia. Ele começou a falar do estágio, daí ele foi lá no trabalho, lá em Santa Casa São Paulo. Para definir isso daí. Eu fiquei por 8 anos trabalhando na Santa Casa de São Paulo e tive a oportunidade de vir para Sorocaba. De lá você já veio para cá? Já vim para cá. E aí, assim, eu não sou natural de Sorocaba, sou natural de Presidente Prudente. Cidade um pouquinho mais longe, no interior de São Paulo. E depois de São Paulo, vim para Sorocaba, que
ficou a minha casa. Sozinho você veio pra cá? Não, eu já era casado. Já era casado. Já tava... Bom, acho que minha esposa vai brigar comigo, mas eu acho que... Você não sabe? Ai, eu já namorava, eu comecei a namorar e não, já era casado, já era casado. Eu vim pra Sorocaba em 2011, quando a minha filha nasceu. Então eu já era casado. Legal, eu já era casado. Daí você já foi trabalhar na Unimed? Já fui pra Unimed. Acho que Sorocaba é uma cidade fantástica, né? Eu sou meio... Sorocaba me suspeito adotou de falar, também. né? Eu vim pra Sorocaba com 10 anos, né? assim, mas eu adoro Sorocaba e adoro essa área de imagem, né? São coisas, eu vim também para trabalhar na ressonância, né? Com o IDS. Fui transferida para cá. Nós três não éramos daqui, agora somos sorocabanos. E os nossos caminhos se cruzaram aqui. Se cruzaram e hoje a gente está aqui no Frequency Cast. Fazendo aí. E aí, o que temos aí mais aí, Marcela? O Paulo, na verdade, ele trouxe para mim, só para a gente mostrar os tipos de planejamento, porque na ressonância, muitos tipos de planejamento, porque a gente realiza muitos tipos de exames, como você realiza na tomografia. E na tomografia também existe o planejamento de cada exame específico. E na ressonância magnética também, cada exame especificamente, a gente precisa planejar corretamente, né, conforme a anatomia do paciente. Tem exames direcionados, às vezes eu vou fazer um joelho, mas um exemplo, não é joelho, o paciente tem uma lesão ali mais perto do fêmur, então assim, eu vou direcionar. Às vezes a gente precisa mudar, né? A gente mudar, né? É tudo adaptável. É meio que também tem os pedidos médicos, né? Uma interpretação de texto, né? Porque às vezes ele pede uma coisa, mas não é o que ele quer mostrar. O paciente chega com uma queixa inicial de um jeito. E deitando na maca, deitando na mesa. Você acaba mudando a conduta para outra coisa. Outro caminho que precisa seguir. Por isso a importância do conhecimento, né? De você ter um conhecimento. Uma boa anamnese também ajuda, com né? certeza. Abordagem com o paciente, a hora que a gente vai colocar o paciente em sala também, que a gente vai posicionar esse paciente, aonde que dói, o que aconteceu. Esse vai ser legal, esse vai ser um tema que a gente vai falar com o nosso próximo convidado. É interessante. Então, fazer uma boa anamnese. Mas também, pra gente, a parte operacional, é importante pra gente poder direcionar esse exame, porque assim, não adianta eu ter a receita do bolo. Todo tipo de exames, de imagem, isso pode ser raio-x ou qualquer exame. Mas, assim, às vezes a patologia do paciente não está naquele local. Então, é eu que vou planejar corretamente, direcionar para ter... A gente não pode se prender a receita na tomografia. Cada paciente é único. Na tomografia a gente fala assim, né? É um scout, um topograma, como que é na ressonância, vocês chamam? Tem vários nomes. Localizador? É a mesma coisa, a gente vai ver no vídeo. É muito semelhante à tomografia. É muito semelhante. Só que dá os 3 planos, né? Lá também você consegue fazer um scout de cada plano também, Sim, né? A gente consegue. Você coloca pra mim, Jô? Aí, ó. Nesse caso aí, a gente tem um planejamento de um exame de abdômen superior. Então, todo exame, né, independente da região anatômica, a gente começa com a localização anatômica. Ali a gente pode ver um localizador coronal, segura sagital. Pouquinho pra gente aí, João, só dá isso. Né? Então a gente tem um localizador sagital, coronal e axial. E os equipamentos, cada equipamento tem uma característica um pouquinho diferente. Alguns equipamentos utilizam uma imagem T2, que é uma imagem um pouquinho mais fácil. Que essa daí, né? Que tem o shimmer na frente, não dá para ver muito bem a Mas nesse caso aí é uma imagem T2, né? Que a gente consegue ver melhor a anatomia e fazer o planejamento. Ali, planejamento de um corte axial do abdômen superior, né? Então é importante ali abranger desde o início do fígado, né? Ela tá subindo um pouquinho e ali cobrir até o final do rim, ó. Então esse é um planejamento para abdômen superior. E fazer os ajustes nos outros planos, né? O protocolo, na maioria das vezes, ele vem pronto já da aplicação, né? Da etapa da aplicação, quando foi feita a instalação. Mas isso é aquela forma do nosso bolo, né? Sim. A gente não vai fazer o bolo sempre igual. Eu vi que você falou T1, T2. Tem uma explicaçãozinha rápida só para eu entender isso aí de T1, T2. Eu sempre fico... O T2 é aquela imagem que basicamente a gente vai ter o líquido brilhando, mais destaque no líquido. E o T1 vai ter o líquido mais escuro. Então o T2 é aquela imagem que já mais salta aos olhos, né?
tem os líquidos brilhando, então é mais fácil da gente poder fazer a localização da anatomia e dos pontos anatômicos importantes para a programação com uma imagem T2. Sim. Ah, entendi. Então, dependendo do paciente, às vezes é um paciente um pouquinho maior, a gente precisa fazer um ajuste. Sim, né? Então tem ajustes para um paciente como Sim. No meu porte, os pacientes no porte da Marcela, então tem essas ponderações que vocês fazem. Só que ainda a gente ganha resolução sinal ruído e resolução espacial. A gente ganha muito sinal com você. Agora eu sou pequenininha, vai ter que... sinal. Eu gosto, na tomografia, eu falo que eu gosto de fazer tomografia pacientes mais gordinhos, né? Porque você tem uma visualização melhor dos órgãos, estruturas, isso aí. Então, quando é muito magro, que você tem a gordura visceral, você consegue enxergar bem essa parte. E quando é muito magro, tá tudo junto. Órgão, víscera. E você não consegue fazer um diagnóstico, que aí às vezes é até necessário injetar o contraste para você conseguir definir um pouquinho certas Na ressonância é muito bacana, porque tem esse jogo que a Marcela disse, é um jogo de perde e ganha. A questão é igual, nunca pode seguir a receita do bolo. Você vai ter que trabalhar parâmetros. Exatamente. Nosso objetivo aqui não é falar de física de ressonância, mas só para o pessoal ter uma ideia um pouquinho. A gente usa o átomo de hidrogênio. É o átomo de hidrogênio para fazer... A parte a ressonância acontece no átomo de hidrogênio, esse fenômeno de ressonância. Certo. Que é a água do nosso corpo. Que é a água do nosso corpo. Como o corpo é constituído boa parte 70% de água. Então... Agora o pessoal de casa olha aqui, olha a minha quantidade de hidrogênio e olha a sua quantidade de hidrogênio. Nessa parte, né, tem então, muito mais... Tá mais didático, né? Assim, dessa forma. Pra entender mas tem mais, um exemplo também, pessoa que é muito fitness, muito músculo, a gente já tem um trabalho também, né, Paulo? A gente tem um problema com gente que é muito fitness para supressão de gordura, né? Nossa. A quantidade de gordura desse pessoal fitness é muito baixa. E a gente tem um tipo de imagem que a gente... faz a supressão da gordura. A gente apaga o sinal da gordura para que outras coisas possam aparecer. E nesses casos a gente tem um pouquinho de dificuldade com a supressão de gordura. Mas hoje a tecnologia nos ajuda muito. Então a gente tem diversas formas de fazer a supressão de gordura. Fazer todo esse... de apagar o sinal da gordura na ressonância magnética. Mas tá para tomografia até... um adeno aí, a gente fala que os pacientes mais musculosos, assim, fica mais difícil do X fazer a penetração. Então, você sente um pouquinho de ruído, né? Artefato por você ter mais penetração, né? Do X penetrar na pele. Isso aí. Na ressonância, a gente tem mais sinal. A gente tem mais material para trabalhar, a gente tem mais sinal. Mas aí a gente precisa tentar equilibrar É igual fazer uma ressonância de um dedo. Aí é mais difícil. Quantidade de hidrogênio nesse dedo aqui é muito menor do que na cabeça, um abdômen. Então, a gente tem um desafio muito grande quando a gente começa a trabalhar com estruturas pequenas. Trabalhar com uma espessura menor, você tem que trabalhar, ajustar todos os parâmetros para focar nessa imagem, para né, que aquilo tenha detalhe, exatamente. Eu tenho pouco sinal, eu tenho pouco material, eu tenho pouca farinha, eu tenho pouco açúcar para trabalhar. Para fazer a receita. A imagem, essa daí tem saturação de gordura, né, Paulo? Essa é uma imagem com saturação de gordura, uma lesão ali no fígado, ó, a vesícula ali na frente brilhando, ó. Bonita, né? Tá vendo, ó? Ali a vesícula brilhando, os rins. Então essa é uma imagem T2 com a supressão de gordura. Então a gente tem a parte das costas, né, que a gente tem gordura, mas esse sinal tá apagado, então tá escuro ali. Sim. Então o aparelho utilizou um recurso pelo operador que falou, olha, eu não quero ver a gordura. E olha como destaca os líquidos, né? Aquilo tudo que brilha destaca. A vesícula, ela fica brilhosa puro, porque ela tem líquido, né, na vesícula, exatamente, ela fica com líquido. Ali na coluna também a gente vê o líquor cefalorraquidiano. Olha agora, ó. Agora é um T2 sem a supressão da gordura. Então olha as costas ali, olha a barriga, olha a parte da barriga da pele em volta. A gente consegue ver a gordura visceral ali em volta, né? Tudo. Você vê que a gordura de permeio aqui no reto Esse é um plano coronal, né? Esse é o plano coronal. Sem a supressão de gordura, a gordura visceral toda ali, ó. Legal. O baço, os rins. Isso que é legal da ressonância, né? Várias, a ponderação T2, o T1, o DP, você consegue transformar ela em outros tipos de ponderação também, né? A grande sacada da ressonância, no raio-x e na tomografia, a gente tem todas as informações
numa imagem só. Numa imagem só. Eu vou mudando as minhas janelas. Eu quero janela de parênquima? Eu tenho parênquima. Eu quero que a gente trabalhe com as densidades. As densidades, né? Na ressonância, a gente trabalha com a intensidade de sinal. E eu não consigo ter todas as intensidades de sinais numa imagem só. Por isso que eu tenho T1, por isso que eu tenho T2, por isso que eu tenho gradiente. É o que vai me dar a diferença. Eu preciso saber o que é sangue? Eu faço o tipo de uma imagem. É sangue velho ou é sangue novo? Eu tenho que fazer outra imagem. Ah, mas será que é um sangue mais ou menos velho, mais ou menos novo? É outro tipo de imagem. Um hematoma subdural antigo, um hematoma subdural... A gente não consegue ver numa imagem só na ressonância. Certo. Por isso que aí a gente tem as sequências de ressonância que a gente chama. Uma ponderação complementa a outra. O que você vai ver nenhuma, você vai comparar com a outra para definir esse tipo de lesão também. Que legal, filho. Exatamente. Isso aí então, auxilia bastante, né? O médico você tem... coloca mais o médico pra sim. gente, João? E a gente é o primeiro olho. Somos os primeiros olhos dele ali para poder, né? Esse é um exame de crânio, né? A mesma coisa. Vê esse localizador, ele não é um localizador T2. O que ele é? Provavelmente um localizador gradiente. Ah, entendi. Ele tem essa característica um pouquinho mais escura. Então, planejamento, olha, abrangendo toda a parte lateral do cérebro, né? Tanto da esquerda para a direita. Então, essa que é a importância de um planejamento adequado. Nesse planejamento, a gente está esperando adquirir que tipo de imagem? É uma imagem sagital. Uma sagital seria? Sim, agora uma axial ali, ó. Certo. Então, fazendo o planejamento de uma imagem axial pela imagem sagital, pelo localizador sagital. Fica muito bom. Então, para cada exame, a gente tem regiões anatômicas com pontos de referência. Como não é uma tomografia, e a gente, né, ainda não tem essa grande vantagem que é fazer uma aquisição volumétrica, então a gente precisa fazer o planejamento utilizando pontos de referência anatômico. Para o crânio eu tenho um ponto de referência anatômico. Quando eu vou fazer um polegar eu tenho um ponto de referência. Eu vou fazer um tornozelo. Para cada região anatômica eu tenho um ponto de referência anatômica. Essa é a importância do planejamento. Sim. E um bom posicionamento... porque assim, igual eu vou fazer o primeiro dedo. A hora que eu coloco a minha mão aqui, o meu dedo ele tá obliquado, né? Exatamente. Então a importância de eu posicionar corretamente para mim poder deixar esse dedo certinho para poder fazer os 3 planos desse dedo. Não são todos os nossos clientes que colaboram, às vezes. Aí a gente volta naquela questão do início do exame, né? Sim. O paciente está tranquilo, porque um exame desse aí, pessoal... Dependendo do protocolo que você usar, pode durar 30, 40 minutos, dependendo da quantidade de imagens que faz. E esse daí é um crânio sem contraste, com anjo, venosa e arterial. Então, assim, é demoradinho, né? Então a importância de a gente também orientar, né, voltar naquilo que a gente falou lá no começo, né? A tranquilidade do paciente. Uma coisa legal que também... Como eu fiquei sabendo que o Paulo ia vir essa semana aqui... Eu dei uma pesquisada, dei uma estudada aí. Você não falou nada pra mim. Dá pra fazer uma ressonância sem injetar contraste, uma anjo-ressonância sem injetar contraste na ressonância? É possível, sim. Verdade. A gente tem técnicas de imagem, nesse caso que você está falando da anjo sem contraste, é uma técnica que ela obtém a informação do que está em movimento. Verdade. Então... E ela esconde o que está parado. Então, os vasos estão em movimento, gente. Mais uma vez, quem sabe um dia eu volto aqui pra gente falar de física. Mas não é o objetivo. Vamos ter que fazer isso aí, hein, Marcela? Vamos chamar o Paulo pra dar tem muita coisa pela frente ainda. Mas a gente tem, nesse caso da anjo, a gente faz a imagem do que está em movimento. Que legal. Vasos. Mas assim, são também sequências que é investimento que essa instituição tem que comprar, né? Porque ali aquela PC venosa é uma sequência que é comprada, né? Muitas das sequências hoje, infelizmente no Brasil, quando a gente fala fora do Brasil, os equipamentos, a grande maioria dos equipamentos, eles são vendidos o que a gente chama full. Completo. São completos. Ah, é? Dificilmente a gente tem essa questão de licença, que é aquele custo Brasil, né? Infelizmente a gente tem. E aí a gente tem essas... Que seriam os carros aqui, a gente compra um carro simples. É um carro sem ar, um carro sem vidro. É a mesma coisa. É a mesma coisa de um scanner de 3 Tesla, mas eu não tenho... Eu não tenho os recursos que ele pode me dar mais avançado, né? Mas a grande maioria dos serviços hoje, né, oferecem
oferecem bons, né? As clínicas e os hospitais oferecem bons equipamentos. Sim. Com excelentes recursos. A gente não deixa nada a desejar. Não. Eu vou dar um ponto aqui que, assim, às vezes que eu entro numa sala de ressonância de 3 Teslas, eu tenho uma vertigem, não sei, parece que me dá uma... O campo é grande. Campo magnético, né? Isso aí. E se você for lá atrás, não sei se você já percebeu, você vai atrás do equipamento, lá dá mais tontura em você do que aqui então, na você frente. Fica uns segundos ali até você conseguir meio que alinhar, né? Parece que depois o corpo volta ao normal. Eu acho que mexe um pouco com a gente, isso realmente, né? Dá uma vertigenzinha aí. Mas assim, até fico pensando, Paulo, até já conversei com um application, porque assim, não existe ainda profissionais que já se aposentou em ressonância e que existem estudos em cima desses profissionais se há algum problema por a gente ter trabalhado muito tempo com a ressonância. Porque assim, como a ressonância magnética, o campo magnético ele é constante, a hora que eu entro dentro da sala, ele já excita o meu próton de Eugênio, mesma coisa, independente de eu estar fazendo o exame. Exato. O nosso ponto mais forte de excitação do próton é dentro do tubo. Mas a gente se aproximando, a gente também está sofrendo uma força ali, né? A gente está sobre o ambiente magnético, né? Então, até agora é uma coisa assim meio obscura, né? Ainda não se tem nada, né? O que eu sei, que eu já li há uns anos atrás, é que existem uns estudos nos Estados Unidos do gadolínio, do meio de contraste na rede de água potável da população. Então, existem algumas publicações com relação a isso e que ainda não se sabe o que pode acontecer com as pessoas que bebem a água, porque o gadolínio é uma molécula que... mesmo tratando, não consegue eliminar da água. Às vezes, apresenta gadolínio no cérebro. Nossa! Exato, então, né? É interessante isso. Mas agora, depois de um tempo para cá, eu percebi, não sei se você percebeu onde você trabalha, a gente está usando agora uma dose mínima. A gente não está utilizando muito mais contraste como a gente utilizava no passado também, o contraste mudou bastante, As coisas vão avançando. Hoje em dia você consegue, isso aí acho que para ressonância e tomografia... Já é possível fazer exame diagnóstico com uma dose mais reduzida. Com bem menos dose, vai caminhando. Com bem menos radiação. E não injetar em todos os exames também, né? Acho que as coisas mudaram, isso aí. Isso aí acho que já pode ser um tema para o próximo aí. Segurança, fazer o Paulo falar um pouquinho sobre segurança de ressonância. Não, e o Paulo, eu acho que você fez um projeto legal com pacientes de claustrofobia, não fez? Sim, tem um projeto piloto que a gente fez no hospital e de um atendimento mais humanizado, né? Tentando diminuir essa ansiedade, essa tensão de um paciente que vai para a ressonância magnética. Então, a gente pegou mais ou menos acima de 15 anos, as solicitações de ressonância magnética de pacientes acima de 15 anos. Ressonância de crânio com sedação. E aí a gente usou de recursos para que evitasse que esse paciente se submetesse a uma sedação. Existe um risco de sedação, existe o custo do tempo do equipamento, que é um tempo mais alto, e existe o custo da própria matéria-prima. Uma logística bem grande aí para de agendamento diferente, envolve avaliação anestésica, envolve outras situações. É uma equipe, né? Muitos profissionais para trabalhar com isso. E isso aumenta o custo e aumenta o risco do paciente. Um paciente fazer uma ressonância sem sedação é uma coisa. O paciente fazer uma ressonância com sedação, ele está submetendo a um risco. Tem muitos pacientes que nunca tomaram esse tipo de medicamento, né? E é um risco que às vezes você pode correr sem saber. E aí a gente teve uma redução, nesse tempo que a gente fez esse levantamento de dados, de mais ou menos 60% das solicitações de pacientes acima de 15 anos com sedação fizeram sem. Nossa. Então, mais de 60% de pacientes... Um estudo bom, então, a priori, para essa parte de trabalhar com o paciente para evitar de... Você usava o quê? Venda, musiquinha? Venda, música... Ai, que legal. Conversa. Uma coisa que o diálogo, né? Uma coisa que a gente percebeu muito, que eleva muito o nível de ansiedade do paciente, é ele perceber que ele está entrando na máquina. Quando ele está entrando na máquina, nos equipamentos que tem o bore um pouquinho mais fechado, o braço dele começa a pegar no canto do equipamento. E ele já sabe que ele está entrando. E é uma sensação
muito ruim nisso. Mas você já entrou no aparelho? Sim. Porque assim, você olha, parece que é grande, mesmo os menores, os parece 60. Que você tá sendo enterrado. Só que a hora que você entra e você olha aquilo pertinho, dá a impressão que é muito pequeno. Mesmo a gente que não tem fobia, nos primeiros minutos, parece que dá uma faltinha de ar, mas depois você fica tranquilo. E a gente eliminando essa sensação do paciente, dele não sentir que o braço está encostando, colocando ali recursos, apoios, colocando com a venda e ouvindo música. Assim, acho que melhora bastante. Foi o resultado do nosso sucesso, fora a satisfação do cliente, que vai legal. Lá em cima. A gente teve postagens em redes sociais, legal, então foi... Que legal. E a instituição ganha, sim, vocês também. Um atendimento mais humanizado entre eles, né? Com certeza. Com certeza. Uma coisa mais focada e o nisso acompanhante também é muito importante ele estar em sala para esse paciente ele se sentir mais seguro, né? Sim, a gente faz uma triagem do acompanhante na questão da segurança, né? De metais, para ele poder acompanhar e dar uma mão pra gente. Mas foi muito trabalhei com um anestesista que ele falava, né? Que anestesia não é vitamina, né? E ele, em parte não é. de... Nem de de medicação. Você conhece. Em parte de radiologia, né? Então, assim, para um procedimento cirúrgico até tudo bem, mas, assim, para uma parte de exame, bem conversado, tudo você aquilo que a gente puder otimizar, evitar o paciente de passar por um risco, né? Sim, é muito melhor. Se a gente puder evitar, é melhor para o paciente, é melhor para todos, é melhor para o serviço. Sim. Que legal, que legal. E eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Nossa, foi uma conversa que a gente tem muita coisa para conversar, é muito tema. Dava para ficar aqui por horas conversando com o Paulo, tanta história legal, o Paulo, né? 21 anos. 21. Então, assim, ele tem muita experiência, não só na parte de ressonância, quanto na parte física. Na parte de atendimento ao cliente, também abordagem. Ele faz protocolos também. Verdade. Ele trabalha com essa parte de aplicação, mas dentro da instituição. Isso, o que precisa os médicos, eles querem um protocolo novo, um estudo novo. Tem um paciente que tem um pedido médico diferenciado. O Paulo, ele sabe trabalhar com isso. Um profissional querido por todos os serviços. Sim, né? Não, o Paulo não tem que falar. Que Sorocaba, nessa questão... eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Agradeço vocês, viu? E vai vir mais vezes, porque a gente tem outros temas que a gente pode falar também. Sim. E eu espero que vocês tenham gostado, porque, assim, aprendido um pouquinho, porque esse profissional aqui, ele é fantástico. E fiquem com a gente sempre na mesma frequência, que o Frequency Cast, ele vai estar sempre, né? Isso. E vocês vão conhecer sempre um pouquinho do outro lado do profissional, porque, assim, todo ser humano, ele tem uma vida por trás de cada profissão e eles levam a vida deles muito a sério, tanto do pessoal quanto do profissional. E para ter um atendimento mais humanizado, tratar melhor esse paciente, e esse paciente, ele sair com uma qualidade melhor, principalmente no diagnóstico, porque tudo ali está junto. Todos esses profissionais trabalham juntos e no final a gente está melhor. E a gente vai deixar o link aqui no final da bio para vocês seguirem, seguir a página, o Spotify, se você não quiser, tá lá, vai no carro lá, tá vendo. Ative o sininho aí, comente na publicação aí. Vocês vão conhecer um pouquinho do Paulo, esse profissional excelente. Muito obrigada, fico feliz. Mais um dia vocês estarem aqui com a gente nessa frequência. Um beijão. Obrigado. Obrigado a todos, um prazer. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo.